Seu bebê aprendeu a abrir portas e gavetas e fica jogando tudo que tem lá dentro para fora, e você tá cansado de ser escravo do seu bebê, de ficar recolhendo e guardando tudo? Quer entender por que o bebê está nessa fase, por que o bebê fica fazendo esse comportamento repetidamente? Vem comigo nesse vídeo para entender o que está acontecendo. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento aqui de 100 Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Antes de começar a entender o que está acontecendo, por que bebês abrem repetidamente gavetas, portas de armários, de guarda-roupa, quero falar que eu tenho um vídeo similar a este, no qual eu falo que a criança joga tudo no chão. Tem uma determinada fase que ela faz isso, toda hora ela pega uma coisa e joga. Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição abaixo, que vai ser muito legal para você complementar com o que eu vou falar aqui. Veem os adultos manipulando os objetos diariamente. Inicialmente, a criança aprende por meio de imitação. E como a sua fala ainda está em processo de desenvolvimento, os bebês observam o que os adultos fazem, como eles se comportam, como que eles falam, e por meio disso eles vão aprender. Então, o primeiro aprendizado dele vai se dar por meio da imitação. E assim, eles vão encontrando uma forma de se comunicar enquanto essa fala ainda está em processo de amadurecimento e de aprendizado. E isso não é diferente com os objetos do dia a dia. Por exemplo, você já deve ter pego o seu filho fazendo um comportamento correto com um determinado objeto, e você fica olhando assim e fala: mas onde que ele aprendeu isso? Eu não ensinei isso pra ele, ninguém ensinou, como que ele sabe fazer? Mas ele já viu você fazendo isso várias vezes, então ele aprendeu e agora ele está imitando aquele comportamento que ele aprendeu. Não quer dizer necessariamente de que ele sabe para que serve aquele objeto. Ele só está inicialmente reproduzindo algo que ele viu diariamente na casa, o papai, a mamãe e outros adultos próximos ou pessoas fazendo. Então, ali é uma pura imitação. Depois ele vai entendendo o que são os objetos, para que ele serve, como que deve ser usado, o cuidado que tem que ter. Então, inicialmente ainda não tem esse conhecimento, é pura imitação. 2. Objetos que para a criança vai ser brinquedos não estruturados atraem os bebês. Porque é tão comum as crianças preferirem bacias, copos, forminhas, colheres de pau, peneiras, pequenos objetos, as chaves do carro ou qualquer outro objeto simples que tenha na sua casa, em vez de brinquedos lindos e muitas vezes caros que você compra para o seu bebê. Você já parou para prestar atenção como que os bebês gostam muito de brincar com esses objetos em vez dos brinquedos? Na verdade, os brinquedos prontos, na maioria das vezes, pouco oferece para as crianças, porque não estimulam a criatividade e a capacidade de construir da criança. Diferente dos brinquedos não estruturados, que elas podem virar, elas podem amassar, espremer, jogar para um lado, para o outro, passar as mãozinhas, experimentarem inúmeras situações com esses brinquedos para depois chegarem a uma conclusão própria do mundo em que elas estão, daquele objeto. E isso ocorre a partir dessas experiências, desses testes que ela pode fazer com esses brinquedos não estruturados. Por quê? Porque eles não vêm prontos, eles abrem um leque muito grande de possibilidade para os bebês e para as crianças também. Outro ponto muito importante também dos materiais não estruturados é que eles não contemplam apenas a textura de plástico. Já percebeu que a grande maioria dos brinquedos das crianças hoje em dia são feitos de plásticos ou de materiais sintéticos? E aí fica a pergunta: e qual a real qualidade de experiências sensoriais que um brinquedo de plástico pode oferecer para o bebê? Pois é, e dentro do campo dos brinquedos não estruturados, desses materiais que não são brinquedos e na mão das crianças viram, a possibilidade de ofertar outras texturas é inúmera. Você pode ter ali um brinquedo não estruturado feito de lata, de aço, de plástico também, de madeira, tecido, metal, borracha e outras infinidades de texturas, que vai se tornar uma rica experiência sensorial para esse bebê, sendo que ele está nessa fase latente de desenvolvimento sensório-motor, que vai aí até 2 anos. Então é extremamente importante oferecer texturas diferentes por meio de brinquedos e, por que não, dos brinquedos não estruturados.
3. Desenvolvendo habilidades manipulativas. Todos os bebês passam por essa fase de querer abrir as gavetas, as portas, pegar as coisas, porque eles estão em períodos de desenvolver as habilidades motoras manipulativas. E essas habilidades motoras manipulativas são divididas em 3: alcançar, segurar e soltar. E essas habilidades manipulativas são pré-requisitos para outras habilidades que envolvem motricidade fina, como por exemplo a escrita, manipular talheres na hora de comer, abrir e fechar uma porta, mexer lá na maçaneta, jogar bola, abrir fechaduras, girar a chave, entre outras habilidades manipulativas. Quarta causa: pesquisa. Além da importância motora, eles descobrem a relação entre causa e efeito. Como assim? Digamos que o bebê meio que pensa assim: se eu soltar, isso faz barulho. Vou fazer isso de novo. Será que acontece de novo? É pura pesquisa. E aí se dá a relação entre causa e efeito. Eu soltei, barulho. Logo, ele vai soltar de novo para ouvir de novo o barulho. Tá pesquisando, tá aprendendo, tá entendendo sobre aquele objeto, sobre aquele material, como que ele funciona. Entenda, quando o seu bebê faz isso, é sinal que o desenvolvimento motor está seguindo o roteiro. A maturação cerebral do bebê é cansativo, eu sei. Mas lembre-se que uma fase começa e uma fase termina, por mais que pareça que vai demorar muito. Então, aproveite essa fase. A minha dica é, fica também como uma sugestão, aproveita desse período que faz parte do desenvolvimento motor e maturação cerebral do seu bebê. Procure deixar nessas gavetas que o seu bebê alcança, nessas portas que o seu bebê alcança, objetos que ele possa manipular, que ele possa pegar, com o mais diferente textura possível que você puder oferecer para o seu bebê, porque você vai ajudar ele a estimular e também vai aproveitar essa fase para que seja mais tranquilo para você. Porque se você deixa essas gavetas e essas portas com objetos que não vão machucar o bebê, que sejam seguros para ele, que não sejam objetos pequenos para ele não engolir, ou cortantes, ou com algum líquido perigoso, caso ele consiga rasgar com seus dentinhos, vai ser melhor para você porque você vai conseguir fazer alguma coisa. Por exemplo, se você precisa lavar uma louça e aí não tem ninguém para ficar com o bebê, então deixa essa gaveta, essa porta com coisas seguras para esse bebê ali, porque ele tá perto de você, você vai conseguir observar ele, cuidar dele e ao mesmo tempo conseguir lavar uma louça ou conseguir cozinhar e ele está ali na sua vista, ao seu alcance. E ao mesmo tempo está sendo estimulado quanto a essas fases e a essas causas e benefícios que eu disse anteriormente, que ele também vai ganhando conforme ele pode ter acesso a essas gavetas e a essas portas. Você vai ensinando para ele quais são as gavetas e as portas que ele pode abrir e brincar. Também fica como dica, depois que o bebê brincou com tudo, ensine esse bebê a guardar as coisas. Ele precisa aprender também que existem a causa e a consequência aí, né? Que se ele brincou, ele teve essa liberdade, a consequência no fim é que ele também precisa guardar. Então, claro que com carinho, com amor, vai conduzindo a mão dessa criança para ir guardando. Talvez use uma música para ser mais interessante e para ficar na memória dele, que toda vez que cantar aquela música, ele já vai saber que ele tem que devolver e guardar. Preensão e habilidades manipulativas compreende o que chamamos de motricidade fina ou coordenação motora fina, praxia fina. Motricidade fina não é somente escrita e ela precisa ser estimulada bem antes do período escolar. Ainda quando se é um bebê, essa estimulação pode ser feita a partir dos 6 meses, época em que o bebê já tem independência para sentar. Braços e as mãozinhas desse bebê vão ficar mais livres para ele explorar. O movimento das mãos tem uma grande representação cerebral, no que se refere à quantidade de neurônios recrutados. Quanto maior o controle que esse bebê tem da sua mão, maior a área de ativação no cérebro desse bebê. Então, a partir dos 6 meses, os bebês já aprendem algumas habilidades manipulativas e a gente pode aproveitar desse período de aprendizado do bebê para estimular quanto às habilidades manipulativas desse bebê. Vou deixar 8 sugestões de atividades para você poder fazer para estimular essas habilidades manipulativas. Em cada uma, a proposta é estimular algo dessa habilidade manipulativa. Número 1, vamos estimular aí a preensão esférica. Ó, é esse ato aqui. Então você pode pegar uma cestinha ou uma caixa de sapato e fazer uma cama de gato com barbante ou então com elástico. E lá dentro você coloca algumas bolinhas. E aí a criança vai ter que dar um jeito de tirar essa bolinha daqui de dentro. Segundo, o movimento de pinça. Você pode colar adesivos na parede
ou no vidro, numa porta de vidro, numa janela de vidro, de preferência na altura desse bebê, né? E aí antes a dica é, teste primeiro esse adesivo em um pedacinho da parede para ver se a hora que for puxar esse adesivo não venha junto a pintura e o reboco junto. Você também pode colocar esses adesivos no chão ou então em alguma caixa para a criança fazer esse movimento. 3. Preensão palmar. Você pode pegar o escorredor de macarrão ou de arroz e aí você vai colocar aqui em volta dele palitos de churrasco, ou então aqueles palitos daquele joguinho dos palitos, ou você pode colocar canudinhos, o que você tiver aí similar. Se você tiver medo, né, de oferecer isso para o bebê, corta essa pontinha do palito de churrasco e a ideia é com que esse bebê puxe esse palito daqui. A ideia é fazer esse movimento aqui de preensão. Quarta habilidade manipulativa, puxar. Você pode pegar um pote, ou pode ser uma caixa, uma garrafa, que você tiver aí. Você vai fazer furinhos e vai colocar fitas. Você pode usar fitas de cetim, você pode usar tecido, TNT, o que você tiver aí similar. A ideia, ó, é a criança puxar isso daqui. Lá por dentro eu amarrei a outra pontinha, então ela vai puxar, mas não vai sair daqui de dentro. Mas se você quiser com que saia, você pode pegar uma garrafa PET e colocar tecidos lá dentro, e aí a criança vai puxar, 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 até sair todo aquele tecido lá de dentro. Quinta habilidade manipulativa, abrir e fechar. Você pode usar aquela embalagem do lenço umedecido, que tem uma embalagem que dá para abrir e fechar. Com essa embalagem, você pode fazer várias formas diferentes, que quando a criança abrir, lá dentro ela vai ver uma imagem de uma fruta, uma imagem de um animal, ou ela vai ver alguma fotinho da família. O interessante é que quando ela abra, tenha algo lá dentro. Sexta habilidade manipulativa, alcançar. Você pode pegar alguns tecidos ou fita de cetim, ou algo similar que você tem aí, faz um varalzinho com um barbante e pendura esses tecidos ali, na altura que o bebê consiga esticar o braço dele e puxar esses tecidos. Ou você pode fazer isso também num bambolê. Ou então, na grade da sua janela, você pode fazer isso. Você só deixa pendurado, você não amarra, porque a ideia é que a criança estique e alcance para tirar dali. Sétima habilidade manipulativa, segurar e encaixar. Você pode pegar uma lata e fazer um furo na boquinha dessa lata, ou pode ser uma caixa também, e deixa algumas bolinhas em um outro recipiente para que a criança pegue as bolinhas daqui e encaixe aqui. Preferencialmente que essas bolinhas sejam maiores para que essa criança não coloque na boca e venha se engasgar. E oitava e última habilidade manipulativa, pintar. E aqui no pintar você pode deixar essa criança pintar com os dedos, com as próprias mãos, porque ela primeiro precisa aprender a dominar o próprio corpo. Ou você também pode pegar esponjas e cortar em pedaços menores para que ela use essa esponja para pintar de forma livre em algum papel ou mesmo no chão. Se for no chão, teste primeiro aí na sua cerâmica ou no seu porcelanato num pedaço pequeno, deixe essa tinta secar e depois tira. Se sair com facilidade, ok. Se não, é melhor você cobrir esse espaço que esse bebê vai brincar com papel madeira ou com qualquer outro papel que você tenha, para que essa criança possa livremente brincar. Porque quanto menor for a criança, menor será a sua habilidade de coordenação motora fina. Então, se você for pintar em algum lugar que não pode pintar, tome muito cuidado, porque o seu bebê vai pintar ali, porque ele ainda está em processo de desenvolvimento quanto à coordenação sua, quanto à sua coordenação motora fina. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no meu canal e quer aprender mais assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil do seu filho na primeira infância, então se inscreve no meu canal para você saber mais conteúdos sobre essa fase. Te aguardo no próximo vídeo no meu canal. Tchau!